que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. É uma ocasião muito especial, particularmente para mim, que desde o início daquela pandemia eu também me afastei desse contato com os nossos irmãos do Tupiara e também com os irmãos que aqui vêm em busca de um auxílio, de uma proteção divina. E é justamente essa busca da proteção divina é que nos remete ao doutor que está sendo homenageado, o nosso querido Pedro Ernesto. Todos nós já ouvimos falar em Pedro Ernesto, principalmente porque o nome dele está fixado como um prédio lá da prefeitura, de lá é que estão reunidos os vereadores e é sempre o nome do nosso querido médico. É um pouco, talvez, cansativo de nós nos lembrarmos de detalhes da vida dele, porque o que ele viveu e o que ele fez pela nossa cidade é muito importante para os que viviam aquela época. Ele era um político também, além de médico. Como médico, ele atendia sempre aos mais necessitados e fazia todo o possível para levar o cuidado para aqueles que tinham dificuldades em pagar por tratamentos em outros locais. Fundou hospitais, um deles ainda tem o seu nome, mas é bom que nós nos lembremos algumas datas. O nosso querido, ele nasceu, Pedro Ernesto, em 1884, em Recife. Ele faleceu em 1942, aqui no Rio. Ele começou o seu curso de medicina na Bahia, Salvador, Bahia, e terminou o curso aqui no Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Medicina, que funcionava ali perto da Praia Vermelha. Depois esse prédio foi desmanchado. É bom que nós lembremos que em 1915 ele foi diretor da Policlínica de Botafogo. Em 1918, na Casa de Saúde Pedro Ernesto, aí com o nome dele. E o Palácio Pedro Ernesto é a atual Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele foi membro da Academia Nacional de Medicina. E esse fato também me faz lembrar do meu querido irmão Glaciomar, que já faleceu, que também era membro da Academia Nacional de Medicina. Pedro Ernesto também era membro da Academia Francesa de Medicina e do Colégio Americano de Cirurgiões. Então, como um médico, ele alcançou
lugares que muitos dos médicos atuais almejariam também conhecer e serem reconhecidos. Mas Pedro Ernesto, ele extrapolou na sua vida esses lugares que ocupou de destaque, porque ele olhava aqueles mais necessitados, os mais pobres. Alguns fazem algumas críticas do ponto de vista político, e aí é interessante que nós nos lembremos como um político pode se dedicar tanto aos mais necessitados, aos pobres, nos faz criar uma certa esperança num futuro para os mais necessitados. E quando nós falamos em necessitados, não é só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de saúde. Nesse ponto é que a nossa doutrina tem uma importância fundamental. O nosso templo Tupiara é também bastante antigo. Foi fundado por José Hermann. Ele, em 1943, no dia 8 de dezembro, dia da consagração de Nossa Senhora da Conceição. O José Hermann, ele tinha uma vocação para a religião. Ele, no início da sua vida, ele entrou para estudar um pouco do catolicismo. Se matriculou e tinha o ideal de se tornar um padre. Ele nasceu em 1903, em Diamantina, Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais é um berço de pessoas que se tornaram bastante conhecidas no nosso Brasil. Ele faleceu em 1964. E aqui o nosso Tupiara continua fazendo o mesmo objetivo, de cuidar daquelas pessoas que necessitam de amparo, não apenas material, mas principalmente de um amparo espiritual. Aqui, quando nós frequentamos o Tupiara, nós lembramos dos principais mentores do Tupiara. O próprio Tupiara, Pai Manuel, Frei Rogério, Pai Cipriano, Tupinambá, a Cabocla Iracema, Dr. Pedro Ernesto, Napoleão Laureano, Paulo César de Andrade e tantos outros que nós podemos chamar, pedir a ajuda que certamente nós vamos ser atendidos. Essa necessidade que temos de ajuda espiritual para um grande número de pessoas é sempre presente quando nós não encontramos a solução, principalmente na parte física, na saúde, não encontramos solução para os nossos problemas. Muitos não conseguem encontrar a cura, a saúde, simplesmente sendo atendidos por médicos, ainda que sejam competentes,
às vezes falta a capacidade de identificar a fonte do mal-estar, do tratamento que deveria ser dado. Quando nós nos lembramos que a grande maioria das pessoas que aqui vêm e que professam uma religião, ainda que não seja a religião espírita, mas que buscam o conforto, buscam a solução para os seus problemas, principalmente porque são induzidos a buscar ajuda num templo como esse, o Tupiara, porque já ouviram falar das curas que foram obtidas aqui, através de cirurgia espiritual ou através dos passes que nós recebemos aqui aos sábados ou outros dias, quando funciona o nosso querido Tupiara. E um grande número de pessoas que buscam esse templo vêm para experimentar e acham que pelo simples fato de aqui estarem, vão encontrar imediatamente a solução. É preciso que nós, para entendermos o que ocorre no Tupiara, é necessário que nós nos lembremos do nosso querido amigo Jesus. Porque todas as religiões cristãs se baseiam no que nos ensina Jesus. Então nós vamos abrir o Novo Testamento, principalmente, e vamos tirar dali uma certeza de que nós vamos obter aquilo que buscamos. Quando nós abrimos o Sermão da Montanha, que está ali no Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 5 até o capítulo 8, nós vamos encontrar lá pelo capítulo 7, Jesus nos lembrando o seguinte: para todos os que sofrem, para todos os que precisam de ajuda, encontramos aquelas palavras lindas: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se lhe abre. Pois qual é o pai que, tendo o filho pedido pão, vai lhe dar uma pedra? Ou tendo pedido um peixe, vai lhe dar uma serpente? Pois se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá vosso Pai que está nos céus? Então vejam só que frases, que palavras lindas. Quando nós tomamos conhecimento, nós passamos a pedir sempre, para que alcancemos a proteção divina. Todos nós, na grande maioria, sempre pedimos. Temos as preces que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ensinou outras coisas tantas, que nós então insistimos em pedir: meu Jesus, acuda por mim. Que os santos das outras religiões podem trazer a cura para a minha necessidade. Muitos não estão apenas apegados na saúde. Quantos daqueles que elevam o seu pensamento, pedindo o suporte, a ajuda do plano espiritual, não estão pensando em atividades normais, como o trabalho, como a riqueza, como o conforto, como alcançar um posto mais elevado do que aquele que ele ocupa no momento,
sempre um grande número de coisas materiais. Então, o pedido que, em geral, fazemos não é apenas para a nossa saúde, mas visamos sempre coisas que dizem respeito à vida normal aqui na nossa terra. Principalmente porque Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Entretanto, quando nós pedimos muito e não encontramos aquela fé que Jesus falava que nós devíamos ter, porque nós podemos ter uma fé a ponto de movimentar montanhas. Vocês se lembram de passagens dentro do Evangelho onde Jesus falava essa frase? Tem uma que está lá no Evangelho de Marcos, em que Jesus estava caminhando e viu uma figueira. Ele foi buscar um figo, foi buscar na figueira. Entretanto, chegando lá, não encontrou figos. E ele, diz Marcos, que ele teria amaldiçoado a figueira, e a figueira se secou. E os seus apóstolos ficaram muito impressionados com o fato de Jesus ter dito: não nasça nenhum figo de você, falando com a figueira. Eles ficaram admirados de ver a figueira que secou no dia seguinte. Essa passagem pode ser discutida e analisada, duvidando de que Lucas e Marcos tenham escrito essa passagem como sendo palavras de Jesus, porque ele complementou. Eles ficaram assim, os seus discípulos: mas, mestre, como é que isso aconteceu? E ele falou: se vocês tiverem fé, vocês podem até movimentar montanhas. Esses escritos e essas frases com relação à fé é que merecem um pouco mais de análise. Porque aquele que pede, mas não recebe, que busca, mas não encontra, na maioria das vezes perde a fé, principalmente aqueles que não têm o conhecimento que a doutrina espírita nos fornece. Porque dentro da doutrina espírita, nós mantemos a nossa fé, pedimos ajuda, e quando nós não recebemos imediatamente a ajuda e o amparo que nós achamos que fomos abandonados pelo plano espiritual, aí nós nos lembramos, nós espíritas, nos lembramos de uma palavra-chave, resposta às nossas dúvidas, palavra que se chama reencarnação. E é interessante que esse fenômeno da reencarnação sempre existiu. A reencarnação é citada aqui no Novo Testamento. Uma vez Jesus, junto com seus discípulos, ele pergunta assim: quem dizem o povo, que diz o povo que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E a resposta dos seus discípulos está lá escrito no Novo Testamento. Uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias ou algum dos profetas. Essa simples frase, que é analisada, estudada, lida por todos aqueles cristãos de outras denominações religiosas, como é que eles não interpretam? Por que Jesus perguntou quem era ele? E uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias.
Elias e Jeremias eram profetas que viveram 200 anos antes, 300 anos antes de Jesus. Então, outras pessoas achavam que Jesus poderia ser a reencarnação de um desses profetas. Está lá na Bíblia. Entretanto, os nossos irmãos, que nós prezamos muito, porque são estudiosos e têm fé, eles não conseguem interpretar o problema da reencarnação, ou seja, das sucessivas vidas, que a análise dessas várias vidas que nós vivemos está citada na Bíblia. Tem uma outra passagem muito interessante, quando Jesus sobe ao Monte Tabor, ele leva consigo a Pedro, a Tiago e a João, lá em cima, e aí ele se transforma, não é que tenha se transformado, uma luz intensa toma aquele corpo, as suas vestes brilham, ele próprio brilha, muita luz. Então Pedro fica tão emocionado que fala assim: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Jeremias. E daqui a pouco, ouve-se uma voz que fala assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Logo em seguida, aquele fenômeno é dissipado e eles começam a descer do Monte Tabor. Então os seus discípulos perguntam a ele: mas mestre, quando é que vai acontecer que haja a vinda do Messias prometido? Não é necessário que venha Elias, porque no Velho Testamento falava que Elias tinha desaparecido e que ele haveria de aparecer de novo. Então Jesus fala assim: olha, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Então Jesus completa, está lá no Evangelho de Mateus. Então eles se convenceram de que Elias teria reencarnado como João Batista. Essa passagem também está analisada e estudada por todas as denominações religiosas cristãs. Aí aparece o nosso espiritismo, a nossa doutrina espírita, através de Kardec. Não ele não é o responsável, não é com Kardec que começa a aparecer a reencarnação, não é com Kardec que começa a aparecer os fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram, sempre. Então, ali, com a nossa doutrina, da qual o nosso Tupiara faz parte, nós aprendemos que as sucessivas vidas é que nos levam gradativamente a nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que passam a aceitar as determinações divinas e que nós, pouco a pouco, isso a ciência também ensina, que o ser humano já foi tão, como é que nós podemos dizer assim, tão no início das vidas sobre a Terra, como se fôssemos animais, seríamos parentes de animais e fomos crescendo, melhorando, a nossa inteligência foi crescendo, nós cometíamos erros e voltávamos para corrigir. É isso que a doutrina nos ensina. Nós estamos aqui, nessa vida, para melhorar o nosso íntimo, o nosso modo de ser, nos tornarmos pessoas melhores, mais passíveis, mais amigas, e nunca guardar uma inimizade de alguém. Jesus nos falava sobre isso.
do perdão. Se alguém quiser demandar contigo e te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Vejam que frase linda, está no Evangelho também. Ou seja, Jesus nos aconselha a perdoar aqueles que nos ofendem. Isso é uma transformação tão grande que temos que ter dentro de nós, que nós temos que então compreender que temos um tipo de vida que só se preocupa, a grande maioria, só se preocupa com as coisas materiais. E esquecemos que muitas das vezes nós nos sentimos ofendidos por alguém, nos sentimos revoltados com alguém, nos sentimos ambiciosos, vaidosos, sempre buscando algo melhor para a nossa vida, esquecendo daqueles outros que vivem e que necessitam também do amparo de todos nós. A doutrina espírita nos explica que muitos do nosso sofrimento, das nossas doenças físicas, muitas delas são consequência do que nós pedimos enquanto estávamos no plano espiritual, programando a nossa encarnação. Isso no Livro dos Espíritos se explica muito bem. Nós querendo recuperar, ter uma nova oportunidade de passar por dificuldades para que possamos agir, então, nessa segunda tentativa, um melhor comportamento nas nossas ações. E às vezes nós pedimos que queremos vir com deficiências num braço, no corpo, na cabeça, coisas que as outras religiões não explicam. Nós entendemos, então, que muitas das dificuldades pelas quais passamos não podem ser resolvidas por um simples pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Muito das coisas que nós pedimos, às vezes aqui numa reunião como essa, foram também coisas que pedimos enquanto estávamos no plano espiritual e que pedimos para passar por aquela experiência desagradável, para que nós possamos relembrar o que de mal fizemos e como devemos então ter um comportamento mais ligado ao perdão, à bondade, à amizade, à verdadeira vida que nós buscamos. Então, aqui no nosso Tupiara, que temos tido curas tão grandes, que nos levam a querer de novo nos tornar bons trabalhadores. A maioria dos que aqui estão como médiuns são aqueles que passaram por dificuldades, encontraram a resposta aos seus anseios, entenderam o que vem a ser a reencarnação e se colocam à disposição para ajudar aqueles que aqui vêm em busca do amparo. É necessário que nós tenhamos a certeza que se nós não conseguirmos alcançar aquilo que buscamos, não é porque é deficiente o atendimento do nosso templo Tupiara. Eu falo isso para aqueles de outras denominações religiosas e que vêm buscar o amparo, o auxílio aqui no nosso templo, julgando que pelo simples pedir que nós receberemos. Muitos das outras denominações
realmente tornam-se materialistas, realmente esquecem da religião e falam: Deus não está me escutando. Não é essa a resposta para o fato de nós não termos alcançado a cura completa que pedimos. Quando nós não alcançarmos essa cura completa, nós temos que agradecer a Deus. Meu Deus, eu te agradeço de ter me dado essa oportunidade de passar por esse sofrimento e entender que eu tenho ao meu lado pessoas a me suportar, a me ajudar, a me informar que eu devo passar por essa dificuldade para mais tarde, no plano espiritual, eu alcançar um local mais elevado. Todos aqueles que quiserem ter a certeza de que é possível alcançar ajuda, mas também que devem se suportar as necessidades que estão vivenciando, devem ler a série do nosso André Luiz. André Luiz publicou, através da psicografia de Chico Xavier, 13 livros, e lá nós aprendemos como é a vida nossa aqui na Terra, essa que estamos vivendo, e como é a vida espiritual, a explicação do projeto que fizemos para reencarnarmos aqui. Pedro Ernesto é um deles. Ele está trabalhando, mais do que trabalhava aqui como político. Ele está trabalhando como aquele que é sempre lembrado e sempre disposto a nos auxiliar e a nos explicar a cura que podemos ter no nosso espírito, muito mais do que no nosso corpo. Que Jesus esteja conosco agora e sempre.